Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Estamos aí, estudando mais uma vez o Evangelho, pedindo a Jesus que nos inspire através dos bons espíritos, nos auxilie, clareie o nosso raciocínio, dilate a nossa capacidade de sentir o que dissermos, o que ouvirmos, para que um dia a gente consiga vivenciar o que temos estudado, não é verdade? Afinal das contas, o que importa é isso, né? Estudar o Evangelho como um conjunto de informações intelectuais não tem muito sentido. O sentido de estudar o Evangelho é reconhecer nele uma caixa de ferramentas. Eu gosto muito dessa analogia, né? Uma caixa de ferramentas capaz de nos auxiliar nos momentos mais difíceis da nossa jornada. O Evangelho normalmente ele é para ser usado nos momentos mais difíceis do nosso caminhar, né? Jesus está ali ao nosso lado. Mas para isso precisamos conhecer um pouco mais a sua proposta educativa, a sua proposta pedagógica. E para isso estamos aqui, para aprendermos juntos, né? Esse estudo, como eu sempre gosto de dizer, que pode ser que alguém ouça esse vídeo para não ficar fora do contexto, ele faz parte de um grupo de pessoas que estudam o Evangelho à luz do Espiritismo, num grupo espírita da cidade de Caiana, Minas Gerais, né? Ao qual nos reunimos todas as terças-feiras, mas em função da pandemia temos já algum tempinho nos reunido via WhatsApp. E esse vídeo é uma parte desse estudo, né? Uma parte desse estudo. Estudo esse que é feito a muitas mãos. A gente vai contactando um companheiro ou outro ao longo da semana, trocando ideia, para que possamos estar aqui conversando com vocês, né? Bom, vamos lá. Estamos estudando aí o Evangelho de Lucas, os comentários de Emmanuel sobre o Evangelho de Lucas. Sempre temos que dizer isso, né? E estamos na parte em que Jesus está a pedido de um discípulo. Pedido foi que Jesus ensinasse ao grupo de discípulos que estavam próximos a ele a orar. E então Jesus ensina. E é quando Jesus proclama a oração que ficou conhecida como a oração do Pai Nosso. Oração do Pai Nosso. O Pai Nosso, meus irmãos, nós vamos encontrar ele em dois evangelistas. Nós vamos encontrar o Pai Nosso no evangelista Mateus, que é o Pai Nosso da forma que nós conhecemos, né, com todas aquelas frases e tal. E vamos encontrar o Pai Nosso também em Lucas. Só que em Lucas ele é de uma forma bem resumidinha. Quer ver? Vou ler para vocês. Nunca é demais, né? Começa lá em Lucas capítulo 11, versículo 1 e vai até o 11:4. Então tá assim, ó. E aconteceu isso, enquanto ele estava orando em certo lugar, quando acabou, um dos discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Esse João aqui é João Batista, né? Disse-lhes: quando orares, dizei. Aí vem Jesus ensinando a orar agora. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso diário dá-nos a cada dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós mesmos perdoamos a todos que nos devem, e não nos introduzas em tentação. Acaba aqui. A partir daqui é uma parábolazinha que é chamada parábola do amigo inoportuno. Vamos estudar trecho dessa parábola também. Vejam bem, a oração que Lucas traz, ela é bem resumida, né? A oração do Pai Nosso, da forma que nós conhecemos, quem quiser pegar a sua Bíblia e dar uma olhadinha, vai estar lá em Mateus, capítulo 6,
versículo de 9 a 15. Lá está na íntegra a oração da forma que nós conhecemos. Mas como nós estamos estudando Lucas, né, nós vamos ficar apenas com esse trechinho, que é uma síntese, na verdade, da oração que Jesus pronunciou, né? Bom, diante disso tudo, Emmanuel, que é o texto que nós estamos estudando, vem trazer um texto para nós refletir. Mas antes de adentrarmos ao texto, é importante frisarmos algo que já conversávamos na semana passada, né? É preciso entendermos melhor, e o Espiritismo nos dá recursos para isso, a ação, a importância, a eficácia, a qualidade, o caráter da prece, da oração, né? De maneira resumida, comentamos na semana passada que o Livro dos Espíritos, não lembra a questão, até porque não importa lembrar a questão, o que importa é o conceito, que a oração ela tem um tríplice aspecto, que é louvar, que é pedir e que é agradecer, né? E se nós observarmos a oração do Pai Nosso, nós vamos identificar esses três aspectos, né? Começa lá, Pai Nosso que estais nos céus, é um louvor, né? Vai ter pedido ao longo da oração, vai ter agradecimento ao longo da oração, né? Então, Jesus nos deixou uma preciosidade, que é o Pai Nosso, que é um conjunto de palavras, mas que tem esse tríplice aspecto. Para que a gente consiga efetivamente desenvolvermos, sentirmos esse tríplice aspecto, aí é uma postura pessoal, pois senão fica apenas um conjunto de frases recitadas. E quando cai nesse aspecto de apenas um conjunto de frases recitadas, aí perde o sentido. Eu posso estar aqui conversando com vocês, Pai Nosso que estais no céu, santificado, e aquilo não tem nenhum significado para mim, né? No Livro dos Espíritos, na questão 658, olha só que interessante o que os Espíritos nos falam. Isso aqui nos dá o tom de como deve ser a prece. Não importa a forma, não importa a quantidade de palavras. Aliás, no meio espírita a gente tem preces muito longas, né? É bom que se diga isso. Oxquim. Tive que interromper o vídeo que apareceu um imprevisto aqui, meus irmãos. Para não ter que gravar tudo de novo, vou seguir daqui para frente, tá? Bom, mas aí na questão 658, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim aos espíritos, olha só. A prece é agradável a Deus, né? Existe uma importância da oração para Deus? Deus gosta da prece? Resposta: a prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração. Então, quando a gente consegue fazer isso, que o sentimento, acho que foi a Ambrósio que falou num comentário na última reunião, né? Que a prece seja efetivamente um sentimento, significa que você vai conseguir atingir algum daqueles níveis com profundidade, que é louvar, que é pedir, ou que é agradecer, ou o conjunto dos três, não importa, né? Eles continuam assim, porque a intenção é tudo para ele, né? A forma não é nada, a intenção é tudo. E a prece do coração é preferível a que se pode ler, por bela que seja, se a lês mais com os lábios que com o pensamento. Comentei na semana passada que às vezes no meio espírita nós não gostamos de ler preces prontas. E muitas vezes a gente se baseia aqui nessa questão, né? A prece do coração é preferível que se pode ler. Mas a gente tem que ler o restante da frase, olha só. Por bela que seja, se a lê mais com os lábios que com o pensamento.
Da mesma forma que eu posso ler uma prece apenas com os lábios, eu posso articular uma prece também apenas com os lábios, sem estar lendo nada. Então a gente volta na questão, a intenção é tudo. A intenção é tudo, né? A prece, eles continuam para encerrar. A prece é agradável a Deus quando ela é dita com fé. Olha um outro tríplice aspecto. Fé, e fé que é no sentido de fidelidade, no sentido de confiança. Fervor, né? E sinceridade. Sinceridade. Vivemos tempos, através das redes sociais, não tínhamos isso até muito pouco tempo atrás, em que é muito fácil pedirmos uma prece por outra pessoa. E é muito fácil também nos comprometermos a orar por outra pessoa. Porque com alguns cliques no celular, por exemplo, você consegue chegar a centenas, milhares de pessoas. Mas será que todos que estão ali dizendo que estão orando ou que irão orar conseguem fazer? Se é que fazem, né? Nós vamos acreditar que todos que falam que fazem, fazem. Mas se fazem, será que fazem com... É muito fazem, né, gente? Será que fazem com fé, com fervor e com sinceridade? Né? É algo que a gente tem que estar sempre se questionando. Eu já fiz diversas preces, que eu confesso a vocês que quando eu acabei a prece, ter feito ou não ter feito fez muito pouca diferença para quem eu fiz ou para mim, porque né, faltou fé, faltou fervor e faltou sinceridade. Então a gente tem que ter essa análise. Estamos aqui estudando, né, para a gente poder ir modificando hábitos, entendendo que o Espiritismo, né, e qual é a proposta de Jesus, e irmos modificando esses hábitos, né? E nós espíritas, nós temos a bênção do Espiritismo que nos indica, nos ensina, nos orienta a eficácia da prece, o mecanismo da prece, como que a prece funciona, por que funciona. Nós temos uma literatura vastíssima e as obras de André Luiz são recheadas de situações em que demonstram o indivíduo orando e qual a grandeza daquilo para quem está recebendo uma prece muitas vezes. Fato esse que muitas vezes os nossos irmãos, por exemplo, católicos, protestantes, budistas, eles não têm esse conjunto de informações. E nós temos. É uma responsabilidade nossa, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, meus irmãos, lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10, no subtítulo Ação da Prece e Transmissão do Pensamento, olha o que Kardec coloca para nós. Olha só. O Espiritismo faz compreender a ação da prece. Eu acabei de dizer. Explicando o modo de transmissão do pensamento. Porque a prece não é um pensar aliado a um sentir? Não é isso, né? Nós sabemos, eles vão explicar isso aqui mais para frente, eu não vou ler tudo para não ficar cansativo, mas o que eles nos dizem, nos ensinam ali, nessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, é que da mesma forma que vocês só estão me ouvindo agora, porque o aparelho que vocês estão utilizando, seja o celular, seja a televisão ou o computador, é capaz de emitir um som. E esse som, como no ambiente que vocês estão, existe ar, e a física já nos ensina hoje, que para você escutar algo depende de um meio de transmissão. Esse meio de transmissão da onda sonora é o ar. Sem ar ninguém ouviria nada.
no espaço entre a Terra e a Lua, por exemplo, que o espaço é o vácuo, não tem ar. Ali você pode gritar, você pode xingar quem você quiser, que ninguém vai te ouvir. Né? Para que haja uma transmissão de som, é preciso do ar. Aí vem o Espiritismo nos dizer que nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. E que esse fluido cósmico universal, assim como o ar é o meio de propagação da onda sonora, ele é o meio de propagação do pensamento. Por isso que é possível orar por alguém que está em Marte, se fosse o caso, e esse pensamento chegar lá. Então nós temos esse recurso de que a prece ela tem realmente endereço. Para isso, precisamos ter aquele tríplice aspecto que eu falei: fé, fervor e sinceridade, né? Então, diante desse, eu quis fazer esse apanhado inicial sobre oração. É importante estudarmos isso, né? O que é orar, qual o caráter da oração e como orar, né? Aí agora fica mais fácil a gente adentrar o texto. Bom, o texto do Emmanuel, ele vai tirar uma partezinha do Pai Nosso, que é aquela parte que fala o pão nosso de cada dia. Na semana que vem já vamos sair do Pai Nosso. Eu achei estranho isso quando eu fui estudar, porque normalmente, né, uma oração do Pai Nosso, oração que Jesus nos disse, nos ensinou, Emmanuel poderia ter escrito mais textos sobre ela. Só que aí quando eu fui olhar os textos que Emmanuel escreve em relação ao Evangelho de Mateus, são vários textos, são mais de 20 textos que Emmanuel escreveu sobre a oração do Pai Nosso. Só que está vinculado ao Evangelho de Mateus. Então, quando, daqui a bastante tempo, nós formos, se Deus quiser, estudarmos o Evangelho de Mateus, nós vamos estudar a oração do Pai Nosso parte por parte, né? Hoje nós vamos ficar apenas no pão nosso, mas se vocês pegarem o Evangelho segundo o Espiritismo de vocês, no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, naquela coletânea de preces, Kardec traz frase a frase do Pai Nosso e várias considerações sobre essas frases. Inclusive, vamos utilizar alguma delas aqui, ok? Mas vamos lá, vamos ao texto. O texto, que é baseado no versículo: o pão nosso diário dá-nos a cada dia. Ou, como a gente está acostumado a dizer, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. É a mesma coisa, só que eu estou usando a tradução do Haroldo Dutra, tem uma pequena diferença aí. Então, ele traz a seguinte tradução: o pão nosso diário dá-nos a cada dia. Esse é o versículo 11, é o versículo 3 do capítulo 11 de Lucas. Ok, gente? Vamos lá. Essa frase, quando eu li essa frase, eu me perguntei: o que é isso? Isso é um pedido, uma rogativa ou um louvor? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, né? Eu consegui identificar como sendo um pedido, uma solicitação para que esse pão venha até nós, e também como um agradecimento, né? Um agradecimento pelo pão nosso de cada dia. Percebe como a gente pode pegar cada frase do Pai Nosso e tentarmos identificar se é um louvor, um agradecimento ou um pedido? No caso dessa frase, para mim, é apenas uma opinião pessoal, né? É um louvor, é um pedido e também um agradecimento, ok? E aí Emmanuel começa assim, já começa nos provocando, né? Emmanuel gosta disso. Já pensastes no pão de cada dia? A gente para pensar nisso? Um pão de cada dia? Né? Quando eu li isso aqui, eu já me veio uma seguinte pergunta: que pão? Ele está se referindo a um pão material, alimento, que precisamos enquanto encarnados, ou ele está se referindo a um pão espiritual? Eu cheguei à conclusão que é os dois. Apesar de que o texto do Emmanuel, a meu ver, fala mais do pão material mesmo, que é importante para nós enquanto encarnados. Mas nós nunca podemos perder de vista o pão espiritual. E o verdadeiro pão espiritual é o Cristo, né? É o Cristo. Eu acho bonito aquele rito, né, dos católicos, a questão da hóstia, né? Da questão do corpo, né? Acho bonito aquele simbolismo. Apesar de não me sentir
necessidade de fazer aquilo, mas eu acho muito bonito aquele símbolo, né? Porque o Cristo é o verdadeiro pão, o pão nosso de cada dia, a nível espiritual. Dona Ana Barbosa compartilhou comigo uma frase do Bezerra de Menezes que fala disso, quer ver? Está aqui na minha frente, ela diz assim, ó, Bezerra de Menezes diz assim, no livro Coragem da Fé: vigiai os vossos pensamentos, os vossos olhos, os vossos ouvidos, as vossas mãos, para que o pão de cada dia não se transforme simplesmente em pão material. Olha que bacana. Temos que ter a preocupação com o pão material? Sim, lógico. Estamos encarnados, meus irmãos. Vou viver só de energia, né, prânica? Não. Precisamos de pão, de alimento. O problema é na dose, né? Na dosagem. Às vezes ficamos somente no pão material e nos esquecemos do pão espiritual. Então Bezerra nos chama a atenção disso aqui, né? Vigiai vossos pensamentos, vossos olhos, vossos ouvidos, vossas mãos, para que o pão de cada dia não se transforme em simples pão material. Além disso, quando eu vi esse questionamento de Emmanuel, já pensastes no pão de cada dia? Me ocorreu o seguinte raciocínio: o pão, enquanto alimento, talvez seja um dos alimentos mais simples que exista, né? É farinha, água e sal, se eu não me engano, acho que é isso. Nos mais simples e nos mais antigos. Então, talvez Emmanuel também está querendo nos chamar a atenção aqui para a questão da simplicidade. Da simplicidade. Já pensastes no pão de cada dia? Já pensaste nas coisas simples que verdadeiramente têm importância na sua vida? Estamos vivendo tempos muito estranhos, em que as pessoas estão em busca de coisas muito elaboradas. Conversava com o nosso amigo Bazinho de uma reunião sobre isso. E estamos esquecendo do simples. Estamos esquecendo do pão. Muitas vezes você acaba de assistir uma palestra espírita também, em que você sai de lá, por que palestra bacana. Mas que você vai fazer uma análise da sua capacidade de entendimento do que foi dito, você não tira muita coisa, porque às vezes é muito elaborado. Então, quando Emmanuel nos convida a pensar no pão de cada dia, eu fico meditando sobre isso. Será que ele não está nos convidando também a pensarmos no simples? A valorizarmos mais o simples? A estudarmos mais o simples? A nos entregarmos mais o simples? Nas mais variadas formas que isso possa ter. Né? Queremos conversar, por exemplo, com 30 pessoas ao mesmo tempo no WhatsApp. Superficialmente, muitas vezes, com as 30. E não temos tempo de tomarmos um café com um amigo ou uma amiga durante meia hora de conversa. É falta do simples. É falta do simples. Então, cabe essa reflexão aqui, né? Sigamos aqui com Emmanuel. Emmanuel continua assim, ó. A força de possuí-lo, o pão, né? A força que possui o pão, em abundância, o homem costuma desvalorizá-lo. Nós desconsideramos, né? A maneira de criatura irrefletida, quase irracional, a meu ver, que somente medita na saúde ao sobrevir à enfermidade. Eu fiquei pensando aqui o seguinte: muitas vezes nós só nos damos conta da importância de algo quando perdemos esse algo. Emmanuel citou o exemplo da saúde, né? Nós só valorizamos aquilo que temos
quando perdemos, né? Quantas situações, todos nós já devemos ter vivenciado isso, em que pessoas se desesperam com o falecimento, por exemplo, de um ente querido, que é normal, a saudade, o choro, isso é tudo normal. Tem que ser assim. Deus me livre de desencarnar e ninguém chorar. Pelo amor de Deus, chora aí, gente. Mas eu já vi situações em que o desespero toma conta, em que a gente acaba se questionando, será que não é um pouco de peso na consciência por ter perdido algo que era importante enquanto você detinha a presença física da pessoa, você não valorizava, não dava o devido valor? Ele fala isso aqui, né? O homem costuma desvalorizá-lo. Então isso serve para diversas circunstâncias da nossa vida. Esse pão aqui, conforme falamos, podemos caminhar para o lado material ou para o lado espiritual. Então diversas situações materiais ou espirituais, nós só nos damos conta às vezes quando perdemos. Então temos que aproveitarmos, né? Darmos o devido crédito àquilo que nos faz bem. O pão nosso é um deles, né? Mais embaixo, Emmanuel diz assim, olha só: o Altíssimo deixa aos homens a crença de que o pão terrestre é conquista deles. Ou seja, Deus nos dá aquela sensação de que o pão nosso de cada dia é uma conquista nossa. Ele continua: para que se aperfeiçoe convenientemente no dom de servir. Então, olha só. Eu achei isso aqui fantástico. Nós temos uma falsa ilusão de que o alimento, vamos falar do alimento mesmo, do pão de cada dia, é nosso, em função do nosso esforço, em função do nosso trabalho. Isso é uma falsa ilusão. Para que, onde que está aqui? Se aperfeiçoem convenientemente no dom de servir. Porque se eu conquisto o pão nosso, e esse pão nosso está sobrando na minha casa, por exemplo, eu vou, à medida que eu vou compreendendo melhor as leis de Deus, eu vou percebendo a importância de auxiliar aquele que não tem. Mas no fundo do fundo, aquilo que eu doei para o outro não é meu. Interessante essa lógica, né? Interessante essa lógica. Em verdade, no entanto, o pão de cada dia para todas as refeições do mundo procede da providência divina. É uma falsa ilusão que a gente tem, né? Uma falsa ilusão que a gente tem. No Evangelho segundo o Espiritismo, meus irmãos, nessa parte que fala, deixa eu achar aqui, em que Kardec traz as lições sobre cada frase do Pai Nosso, na frase que fala do pão nosso de cada dia, é o item 4 do último capítulo, do capítulo 28, a Kardec vem confirmar, o Emmanuel vem confirmar o que Kardec disse aqui, quer ver? Olha só. Tirarás teu alimento da terra, com o suor da tua fronte. Com isso, lhe fizestes do trabalho uma obrigação. Então, nós estamos falando de uma lei. Nós estamos falando de uma lei chamada lei de trabalho. Nós precisamos trabalhar para nos sustentar com o nosso suor, não é? É uma obrigação que nós temos. A fim de que ele exercite a sua inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e seu bem-estar pelo trabalho material. A gente tem que se espirrar para conseguir o pão material. Outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, permaneceria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Olha que interessante isso. É a relação com o texto, né?
Deus criou uma lei, que é a lei de trabalho, onde você desenvolve sua inteligência, é o aperfeiçoamento que Emmanuel vem dizer, para conseguir a sua subsistência. Ao conseguir a sua subsistência, você, num trabalho de conscientização, se você tiver nesse estudo, nessa busca, naturalmente você vai estender a mão para o outro. E ao fazer isso, você se aperfeiçoa o quê? Moralmente. E ascende na escala espiritual. Interessante, eu nunca tinha pensado dessa forma, né? Como que a lei de trabalho nos propicia esse aprimoramento intelectual, depois o aprimoramento moral, não é? Que faz com que eu estenda a mão para o outro, achando que eu estou cedendo algo que eu conquistei com o meu esforço, mas, enfim, na verdade, tudo vem do Pai. É apenas a lógica da divindade fazendo com que você participe no processo de cocriação. Interessante. Emmanuel, mais embaixo, ele dizia assim, olha só. No alimento de cada dia prevalece sublime ensinamento de colaboração entre Criador e criatura, que raras pessoas se dispõem a observar. Eu não tinha nada para pensar nisso, não. Esforça-se o homem e o Senhor lhe concedem as utilidades. O servo trabalha e o Altíssimo lhe abençoa o suor. Tá tudo, é a lei de amor. É a lei de amor permeando todas as outras leis, inclusive a lei de trabalho. Quando eu li isso aqui, eu lembrei de uma passagem bíblica, está na carta aos Coríntios, que Paulo, a comunidade de Corinto, ela era uma comunidade bem complicada, tinha muitos problemas lá, né? E Paulo tinha que, como um bombeiro, apagar vários incêndios. Paulo, através das suas viagens, ele fundou diversas comunidades, entre elas a comunidade de Corinto. Só que ele fundava e não ficava lá. Algumas pessoas assumiam o trabalho. Na comunidade de Corinto, quem assumiu o trabalho após a saída de Paulo foi o discípulo chamado Apolo. Apolo, segundo informações de alguns espíritos, né, através da literatura espírita, é um daqueles 70 discípulos que nós estudamos um tempo atrás, que Jesus manda que eles vão, lembra disso? Que eles vão pregar o evangelho em torno nas cidades circunvizinhas. Lembra? Os 70 ou 72, fica essa dúvida no texto bíblico aí. Entre eles, Apolo é um deles, né? E Apolo conduziu o trabalho depois que Paulo saiu. E aí o ser humano é tão complicado, mas tão complicado, que ele adora medir tamanho de pessoas, né? No campo espiritual, na fulano de tal é maior do que fulano de tal. E aí começou uma rusga lá, uma confusão lá, para saber quem era o maior, se era Paulo ou se era Apolo. E escrevem para Paulo, Paulo, ajuda aqui, porque tem um grupo, uma galera aqui que acha que você que é o Bambambam, e tem outros que acham que é Apolo. E a resposta de Paulo, ela é sensacional. Está lá na carta aos Coríntios. Não lembro qual é o versículo, mas está lá. Ele fala assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Tem tudo a ver com o nosso estudo, né? O trabalho faz com que nos aprimoremos, mas sem a mão de Deus, nada aconteceria. Nada aconteceria, né? E para encerrar, Emmanuel encerra o texto assim: e nesse processo de íntima cooperação e natural entendimento que o Pai espera colher um dia, os doces frutos da perfeição no espírito dos filhos. Assim como nós plantamos na Mãe Terra, regamos, damos o tempo para poder germinar, cuidamos, tiramos as ervas daninhas,
deixamos crescer, cuidamos dos frutos e experimentamos, colhemos os frutos, Deus faz isso conosco, né? Nesse exato momento, Ele pode estar plantando no coração de algum de nós. Meus irmãos, fica aí a reflexão sobre essa parte do Pai Nosso, né? Que é o pão nosso. E mais lá na frente, quando a gente for estudar o Evangelho de Mateus, vamos estudar mais detalhadamente cada uma das frases da oração do Pai Nosso. Até a semana que vem, se Deus quiser.